Bom dia, bom dia! Estamos aí começando mais um Café com a Carol. Um quadro que nós temos aí toda segunda-feira às 8 da manhã aqui no Instagram. Para poder aí ajudar você no que você precisar em relação à precificação. E hoje eu vou estar aqui ao vivo respondendo as perguntas de vocês. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui uma pergunta. A Via Oliveira perguntou para mim o seguinte: se eu sou nova na papelaria, como estimar o tempo de produção por peça? Meninas, quando a gente pensa aí em produção por peça, a gente precisa colocar aí o tempo que a gente demora. Se a gente é nova, vou ler de novo a pergunta aqui. Se eu sou nova na papelaria, como estimar o tempo de produção de uma peça? Vamos lá. Se eu acabei de entrar, eu ainda não tenho um domínio tão grande na ferramenta, eu estou estudando ainda as técnicas, estou estudando aí realmente como utilizar de forma mais eficiente a ferramenta, por exemplo, o estúdio de criação, que é o nosso programa que a gente utiliza para a silhouette. Você precisa aí estudar cada vez mais para que você possa aí diminuir o tempo de produção. Então, como você vai estimar esse tempo? Você vai fazer uma média desse tempo nessas primeiras encomendas que você tiver. Por quê? Porque se você colocar o tempo todo que você vai demorar, porque você ainda não tem domínio aí realmente do aplicativo, na verdade nem é aplicativo, né, do programa. Se você ainda não tem um domínio total do programa, você vai demorar um tempo maior do que realmente se você já tivesse domínio. Então eu indico que você faça uma média de tempo, porque nesse início realmente a gente não consegue colocar o valor total do nosso tempo no projeto, nas peças, mas é importante ser colocado um tempo para que você possa ir cada vez mais se dedicar ao programa e você conseguir aí realmente ter uma produtividade melhor e alcançando aí um tempo de produção mais enxuto para que o seu preço não fique muito lá em cima, né? Vamos ver aqui outra pergunta. A Márcia, minha aluna da Picotando Artes, colocou aqui: por mais que eu estudo, sei dos meus custos, quando vou passar o preço, fico insegura. Sei todos os meus gastos. Então, por mais que a gente, quando a gente está inseguro dos nossos preços, é porque a gente ainda não tem uma clareza total e a gente não tem aí realmente se valorizado. Então, o que eu acho importante? A gente começar aí a se valorizar, começar a entender todo o nosso tempo, todo o tempo que a gente gasta ali para fazer aquele produto, entender aí realmente todos os nossos custos, como ela disse aí que já sabe, já entende todos os custos. Então é começar a mudar a mentalidade. Porque, gente, quando a gente tem uma mentalidade escassa, quando a gente acha aí que a gente não pode cobrar um preço justo pelo nosso produto, o que acontece? A nossa mente nos sabota e nos deixa realmente inseguras para poder aí aplicar o preço que vale o nosso produto. Porque nós não estamos querendo aqui arrancar dinheiro de ninguém. A gente quer que o nosso produto seja aí realmente um valor justo para cada um, né? Seja um valor justo para que a gente possa aí ter lucratividade. Porque não adianta a gente achar aí que realmente nós vamos ter... se nós vendermos por um preço muito baixo, nós não tivermos lucro, chegar um momento a gente vai cansar e a gente vai querer aí desistir. Por quê? Porque realmente nós precisamos aí ter
essa consciência que se não tiver lucratividade, não vale a pena trabalhar. Então a gente precisa buscar para dentro de nós essa consciência, mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso mindset, tentar aí buscar um mindset de crescimento, tirar as nossas crenças limitantes, porque muitas vezes as nossas crenças limitantes nos paralisa. E quando a gente fica paralisado ali, a gente acaba se sentindo inseguro, não achando que o valor do nosso produto vale aquilo. E aí a gente acaba não passando isso para o cliente e acaba não ganhando a lucratividade que a gente realmente poderia ganhar, por conta aí realmente de não se valorizar. Então eu acredito que para que a gente consiga se valorizar, a gente precisa aí colocar, mentalizar, né, realmente que que vale, que o nosso preço vale aquilo que a gente está cobrando, que a nossa hora vale, valorizar o nosso tempo, porque se a gente não se valoriza, a gente realmente aí não vai conseguir colocar o preço correto e passar esse preço aí pro nosso cliente. Ó, a Fê tá falando aqui, ó, fico insegura às vezes, mas passo o valor que calculei. Prefiro perder o cliente do que trabalhar por nada. Isso aí, Fê, isso é posicionamento também, né? Quando a gente se posiciona, quando a gente aí sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe como a gente tem que fazer. Então, às vezes, aquele cliente ali que acha que o preço tá muito alto, é porque aquele cliente não era o seu público-alvo, não é aquela persona ali que você realmente quer atingir e que precisa atingir. Então, a gente precisa aí começar a mudar a nossa mentalidade para que a gente consiga aí realmente melhorar toda a nossa insegurança, melhorar aí tudo que a gente precisa melhorar dentro do nosso negócio para que a gente consiga realmente aplicar o valor justo do nosso produto, porque também não é justo com a gente, como a Fê colocou aqui mesmo, a gente trabalhar e não ver dinheiro no final do mês. Então, uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas é exatamente isso. Para não ter lucratividade, é melhor você ficar ali sentada no sofá assistindo Netflix com a sua família do que você não ter uma empresa lucrativa realmente. Então, para que você possa aí mudar essa mentalidade aí, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar realmente, né? Essa parte aí da mentalidade, tanto é que é um dos pontos que eu vou abordar nessa nova reestruturação do curso Precificação Descomplicada. Para que a gente tenha aí um posicionamento legal, para que a gente tenha aí realmente para que a gente se posicione, para que a gente se sinta mais seguro, a gente vai trabalhar a mente, né? A gente vai trabalhar o mindset. A gente vai falar aí sobre mentalidade de empresário dentro do curso Precificação Descomplicada, exatamente para eliminar essas crenças limitantes e vocês possam se sentir cada vez mais segura em colocar o preço, em passar o preço para o cliente, para vocês se sentirem aí realmente valorizadas. A Fê falou assim que sempre ouvi falar sobre escolher cliente e achava prepotência. Hoje vejo que é necessário. Exatamente, gente, exatamente. Se a gente não aí se valorizar, se a gente não realmente escolher o nosso cliente, a gente vai ficar na briga por preço, né? E quando a gente fica aí na briga por preço, o que acontece? A gente não se diferencia. A gente vai querer vender para todo mundo. E quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Então é muito importante a gente se posicionar, achar o nosso cliente ideal, definir nicho, definir aí realmente aonde você quer chegar é muito importante. Definir público, segmento, nicho, tudo isso a gente vai falar também agora dentro do curso, porque é um dos pontos que eu acho que vai ajudar o posicionamento, a insegurança e para colocar o preço correto. Então, o que eu quero fazer hoje dentro do curso Precificação Descomplicada? Eliminar tudo isso que você fala pra mim, Carol, eu tenho insegurança de colocar o preço no meu produto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aula de mentalidade de empresário, de mindset, para que você possa começar a se valorizar. A gente já tem uma aula lá de preço versus valor, mas eu quero trazer e agregar cada vez mais e também trazer esses conteúdos aqui
de forma aí que possa ajudar vocês por aqui também, né? O curso já começou, as vagas se encerraram na sexta-feira. A gente já tem uma nova turma aí de artesãos de sucesso da jornada aí Bora Faturar. E a aula de boas-vindas, se eu não me engano, vai ser amanhã. Eu vou entrar em contato aí com todas as meninas pra gente poder fazer essa aula pelo Zoom, pra me dar aí as boas-vindas para todas as meninas que entraram no curso, explicar realmente aí como vai funcionar, toda essa parte aí da reestruturação, como que vai entrar, porque a reestruturação ainda não tá disponível no curso, mas vai entrar disponível aí aos poucos, né? A gente vai soltar aí essas aulas. Eu vou gravar, na verdade, essas aulas ainda, vou preparar todo esse material para vocês, vou gravar. Eu venho aí, eu não sei se eu vou conseguir para essa turma, mas para a próxima turma eu quero trazer desafios, eu quero trazer aí para tirar vocês realmente do lugar, sair da zona de conforto, para vocês começarem aí a mudar. Porque não adianta, gente, a gente querer fazer diferente se a gente continua fazendo tudo igual. Não adianta a gente querer resultados diferentes se a gente continua aí agindo da mesma forma, não aí pensando diferente, não mudando aí a forma de agir, a forma de pensar. Então tudo vai continuar igual se a gente não aí cuidar dessa parte, né? Então é muito importante a gente pensar aí como empresárias, se posicionar, definir o nosso nicho e realmente o que a Fê falou aqui não é prepotência, isso aí é necessidade. Se a gente sabe qual é o nosso nicho, se a gente sabe onde a gente está atuando, se a gente sabe se a gente tem uma clareza aí do nosso negócio, fica muito mais fácil, muito mais fácil. E eu vou falar pra vocês que clareza é a base de tudo, né? Às vezes a gente não tem clareza aí para comunicar com o nosso cliente. Eu já falei muito essa frase e eu quero repetir. O óbvio precisa ser dito, né? Você precisa falar para o seu cliente o óbvio. Por quê? Porque às vezes, quando na sua comunicação faltou clareza, na sua comunicação faltou você realmente aí aplicar falar da forma necessária, com mais clareza, para que o seu cliente entenda realmente o que é que você faz, como é que ele vai comprar, porque quando a gente não tem essa clareza, fica muito mais difícil, os clientes eles ficam meio perdidos, porque às vezes você posta muita coisa, né, às vezes o seu feed é mais vitrine, e ele vê ali o que você faz, mas às vezes ele não entende realmente o que você faz, então é muito importante que seja sempre repassado isso, sempre falado, olha, trabalho com isso e isso, se você precisar me chama no direct, me chama no WhatsApp, tem o link na bio, são coisas óbvias? Sim, mas nem todo cliente sabe. Porque às vezes nosso link na bio tem um Linktree, por exemplo, igual o meu tem. E ali pelo Linktree tem várias coisas. Então o que você pode fazer? Você pode falar para ele, olha, lá no meu link da bio, você vai clicar lá e você vai selecionar lá o WhatsApp para me chamar. Porque tem gente que tem domínio da ferramenta, né? Tem gente que domina aqui o Instagram, tem gente que domina realmente aí as tecnologias e tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que realmente fica paralisada, que às vezes tá aqui na plataforma, mas não consegue aí realmente se diferenciar, se destacar, colocar em prática aí tudo que precisa ser colocado, né? Colocar em prática não, na verdade navegar em tudo que precisa. Então, a gente precisa sair da caixa e pensar que o óbvio precisa ser dito, né? E falar aí com o nosso cliente realmente as coisas óbvias, né? Mesmo que seja aí realmente óbvio, fale para o seu cliente, exponha essa opinião, fale aí realmente o que precisa ser dito para que você consiga aí ter mais clareza na sua comunicação. E como eu disse, clareza hoje em dia é ideal, é necessário para que você consiga aí trazer mais clientes, converter novas vendas, né? E tudo isso aí realmente vai fazendo sentido. Meninas, vocês estão muito tímidas hoje. Cadê as perguntas aí? Quem tem alguma dúvida? Eu falei aqui no início, para quem não tava, sobre o Clubhouse, eu já estou lá dentro. E é uma rede social de muito network.
esse final de e eles conseguiram acionar os gatilhos mentais aí certinho, né? O gatilho aí é do pertencimento, de você estar na comunidade. Quem não está lá dentro tá doido para entrar. As pessoas aí, eles estão aí com gatilho da escassez também, né? E a gente precisa aprender sobre gatilhos mentais e eu vou ver se eu consigo me organizar para trazer esse tema na quarta-feira para vocês no Descomplicando o Seu Negócio. Quando a gente sabe utilizar os gatilhos mentais correto, o que acontece? A gente consegue converter mais o cliente. Por quê? Porque a gente consegue aí aplicar escassez no nosso produto, né? Que foi uma das coisas que a gente falou aí na live de sexta-feira com a Aline, que foi uma live aí de inspiração. Ela sempre coloca para o cliente dela a validade do orçamento. Então, o cliente, ele já sabe que se ele não aproveitar naquele momento, aquele preço, no próximo mês, quando aquele orçamento ali perder a validade, ele vai pagar mais caro. Então, isso aí é um gatilho de escassez, né? Então, ele sabe que se ele não comprar agora, ele vai comprar mais caro. Então, a gente precisa aí aprender a ativar esses gatilhos pra gente conseguir aí converter mais. E o Clubhouse tá fazendo isso aí com excelência, né? Que tem muita gente aí querendo estar e não está tendo essa oportunidade de estar lá dentro mesmo. Então, a gente precisa aí alinhar todas as nossas expectativas, aprendizado, gente, é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Eu tenho aí aprendido muito nesses últimos tempos. Eu tenho aprendido ferramentas novas, eu tenho aprendido aí sobre resiliência, eu tenho aprendido aí cada dia mais, né? Eu tenho aprendido sobre muitas coisas e eu acho aí que tem sido essencial para o meu negócio. Tem me tirado aí da minha zona de conforto. Tem me levado aí para minha zona de crescimento. E eu percebo que dentro de um mês que eu tenho aí feito aí diferente do que eu já fazia antigamente, eu percebo o quanto eu tenho crescido, né? Como pessoa, como profissional, como eu tenho conseguido me posicionar melhor. Então isso aí fez realmente diferença. Olha quem chegou por aqui, a Pri maravilhosa. A Pri acabou de abrir as vagas para o curso dela, Você no Controle, um curso sobre marketing aí, sobre tudo do Instagram. Quem tiver a oportunidade aí de realmente comprar, adquirir o curso dela, não sabe, vai estar em ótimas mãos, vai aprender tudo sobre Instagram, porque com a Pri é totalmente descomplicado e ela não guarda nada para ela ensina tudo com o coração muito aberto realmente. A Pri aí tem sido uma parceirona minha e é muito difícil eu não falar bem dela, né, gente? Não tem jeito de não falar bem de uma pessoa aí que realmente tem feito diferença na minha vida. Então, quem tiver a oportunidade, corre lá no perfil dela. Se você não segue ela, já segue para você pegar todas as dicas. Ela posta um caminhão de conteúdo por dia. Porque essa mulher aí, eu vou falar, viu? Ela não para. Exatamente, ela aí, ó. Descomplica Pri. Oi, Aline, bom dia. Então, como eu tava falando, meninas, vou abrir um parêntese aqui, né, pra gente falar do curso da Pri, porque não tem jeito de não falar do curso dela. Porque eu estou dentro, né, Pri? Cada dia querendo conhecer cada vez mais. Eu já tô aqui pensando coisas pra você. Se prepare depois da live. Uhul! Gente, eu já tô lá dentro. Por quê? Porque eu não quero perder. Eu quero continuar no controle. Eu quero aprender cada vez mais para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E a gente não consegue aprender se a gente não começar a praticar. Então, não adianta só você aprender, você comprar curso e achar aí realmente que esses conhecimentos, só de escutar a aula, você vai conseguir aí ter transformação no seu negócio. Então, com certeza, de amiga, aluna e parceira e tudo. Exatamente. Vamos que vamos. Então, não adianta a gente não se colocar aí no lugar, começar a praticar. Porque hoje eu percebo que as pessoas estão com overdose de conhecimento. Não adianta a gente só
buscar conhecimento se a gente não colocar em prática. Então, se você aprendeu uma coisa nova hoje, pratique ela hoje. No máximo amanhã. Para quê? Para que isso possa internalizar e que você consiga aí realmente se diferenciar, para que você consiga aí transformação no seu negócio. Então, uma coisa que eu quero trazer no meu curso, como eu disse, são desafios mesmo, sabe? Trazer desafios semanais, talvez mensais. Pra quê? Pra tirar vocês da zona de conforto. Por quê? Porque se você não sai da zona de conforto, você vai, às vezes, assistir às aulas, você não vai praticar e depois ainda você vai sair falando assim, ah não, o curso da Carol não é bom porque eu não consegui aí ter o resultado que as meninas tiveram. Então a gente acaba olhando demais aí para a grama do vizinho, sem olhar para nossa grama, sem agir dentro da nossa grama, sem aparar a nossa grama, sem realmente aí fazer diferença no nosso negócio. Então a gente precisa aí realmente se destacar, se diferenciar, praticar, que é o mais importante. Então, sempre que eu tenho aprendido novos conhecimentos, eu tenho colocado em prática. Eu tenho estudado, talvez, para trazer aqui para vocês. Então, gente, abrir uma live aqui, igual eu fiz aí esses últimos dias, não é fácil. Por quê? Eu preciso me preparar. Eu preciso chegar aqui, eu não posso ficar aqui batendo, conversando, fiada aqui, porque senão eu não vou ter a retenção da minha audiência. Senão vocês não vão querer me escutar. Por quê? Porque eu preciso trazer algo que tenha valor para vocês. Então, para que eu traga algo de valor, o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente me preparar. Então, como que eu me preparo? Estudando e aplicando. Então, aplicando no meu negócio para ver se dá certo, aplicando no meu Instagram, sabendo aí realmente destacar o meu negócio para que eu possa aí realmente agregar mais, trazer mais, cada vez mais para vocês. Meninas, alguma dúvida? Alguma dúvida aí sobre precificação, sobre qualquer coisa que vocês tiverem dúvida aí, não fiquem tímidas, meninas. Vem conversar comigo. Parece que eu tô conversando sozinha aqui hoje, olha. Vi, eu respondi sua pergunta aqui ao vivo. A o Silva, que foi sobre ser nova e como estimar o tempo de produção. Como você não estava aqui, eu vou aproveitar para falar de novo aqui para você. E quem chegou depois vai aproveitar aí para pegar esse pedacinho. Quando você acabou de entrar e você ainda não domina as ferramentas do estúdio, por exemplo, então eu indico que você faça uma média do tempo que você demorou ali até que você esteja aí realmente expert dentro daquele programa. Então, a partir do momento que você já domina realmente o programa que você vai utilizar, então o que você precisa fazer? Você precisa ir realmente, até você dominar, você precisa fazer uma média. Mas a partir do momento que você já domina um programa, você já faz uma arte aí com mais agilidade, você deve aí colocar o tempo de produção que realmente tem no seu negócio, né? Você precisa pôr aí o tempo que você demora, porque se o seu produto não pagar o seu tempo, ninguém mais vai pagar, né? Por quê? Porque não vai ter aí essa diferenciação, você não vai conseguir aí o tempo que você fica ocioso, o tempo que você estuda, todo esse tempo aí, a partir do momento que a sua empresa já é um negócio lucrativo, tudo isso quem vai pagar é o seu produto, né? Dentro da sua mão de obra, dentro aí dos seus custos fixos, né? Então, eu espero ter respondido aí pra você. Faça uma média do seu produto para você conseguir aí colocar do seu tempo, para você conseguir aplicar em cada um dos seus produtos. A Aline perguntou aqui, ó. A precificação é feita no valor, só mercado ou o valor que eu paguei na compra? Não, gente. Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar o custo total que você pagou. Aí, depois que você colocou tudo ali em ordem, né? Colocou a sua mão de obra, colocou ali todos os custos que você teve, colocou ali os custos fixos, os custos variáveis, colocou tudo. Aí você aplica a margem de lucro que você quer. Se você aplicou uma margem de lucro muito alta
e aí você percebe que o preço não está dentro do mercado, aí sim você vai trabalhar com a estratégia aí da margem de lucro para você conseguir colocar o preço que seja competitivo no mercado, mas nunca deixando de considerar todos os seus custos. Se você deixar de considerar todos os seus custos, o que você vai fazer? Você vai acabar aí caindo na briga por preço. Você não vai precificar corretamente e você vai acabar pagando para trabalhar. Se você olhar só para o mercado. Por quê? Você não sabe quanto que a sua cliente ganha de salário. Sua cliente não, sua concorrente. Você não sabe quanto a sua concorrente ganha de salário. Você não sabe quais são os custos fixos dela. Você não sabe o tempo que ela demora para fazer aquele produto. Se ela está considerando tudo isso no preço. Então, se você não sabe tudo isso, você precisa aí colocar em prática, né? Colocar aí listar todos os seus gastos. E para você ter um preço competitivo, você vai trabalhar com a margem de lucro e nunca somente com preço de mercado. O preço de mercado é uma base para você. Então, por exemplo, vamos supor que no mercado uma caixinha, um mimo de luxo, por exemplo. Se você vender se o mercado vende um porta-chocolate por R$20 e no seu preço, quando você aplica 100% da margem de lucro e o seu preço está dando R$32, você acha que você vai conseguir vender por 32 se o seu mercado vende por 20? Então, aí é onde você vai trabalhar com a estratégia de margem de lucro. Então, o que você vai fazer? Se eu diminuir a minha margem para 50%, eu consigo ter um valor aí próximo do meu mercado, um valor competitivo e que eu continuo tendo lucro? Não sei. Porque eu não sei quais são os meus custos. Então, é isso que a gente precisa entender e aprender. Trabalhar com estratégia o nosso preço, para que a gente consiga aí realmente trazer essa diferenciação para o nosso produto. E quando a gente tem aí essa clareza que você pode brincar com o seu preço, que você pode tanto vender muito mais caro que o mercado, como quando você ainda tem lucro, você pode pôr o seu preço abaixo do mercado, gente, nada paga essa clareza, essa liberdade que a gente tem de realmente aí aplicar a margem de lucro que a gente quer no nosso produto e que a gente realmente comece aí a ver isso com outros olhos. Respondida, Aline, eu espero que sim. Eu nunca trabalhe somente com o preço do mercado. Faça os seus custos, veja aí realmente tudo que você precisa aí no seu negócio, tudo que você gastou, todo o seu tempo, tudo, para que você consiga aí aplicar realmente essa margem de lucro de forma que o seu produto seja competitivo, tá bom? Que bom que eu fui clara aí nas respostas. A Pri tá falando muito bem, Carol. Não adianta nada ir atrás de conhecimento e não aplicar. Precisamos colocar tudo em prática e realmente validar se tudo funciona pra gente. Exatamente. E essa afirmação que a Pri trouxe aqui pra gente vale muito porque, às vezes, o que eu apliquei no meu produto não é o mesmo que se você aplicar no seu produto, às vezes não vai ter o mesmo efeito que teve no meu produto. Então, o que é importante a gente entender e a gente começar aí realmente fazer dentro do nosso produto? Pega a estratégia, pega o aprendizado, pega o conhecimento que você fez ali e aplica. Aí você vai ver quais foram os resultados. Eu tive resultado? Aí você vai avaliar aquela estratégia que você utilizou. Eu tive resultado nessa estratégia? Eu tive aí retorno? Eu gastei algum dinheiro ou eu gastei só tempo nessa estratégia? Então, você vai avaliar tudo que está por trás dessa estratégia que você fez e para você ver se ela realmente funcionou para você. Se ela funcionou para você, ótimo, continue utilizando ela. Mas se você aplicou uma vez e não deu certo, não desista na primeira vez. Tente no mínimo aí 3 vezes a mesma estratégia para que você possa validar se ela foi boa para você ou não, né? Se ela foi boa para você, continue. Se ela não foi boa, você tentou ir uma vez, não deu certo. Tentou 2 vezes, não deu certo. Na terceira vez que você tentar e não dá certo, desista dessa estratégia porque ela não é pra você. Então, a gente tem tanta coisa aí hoje na internet, a gente tem tanto, e aí a gente precisa o quê?
filtrar e realmente ver o que dá certo para o nosso negócio. Se deu certo, aplica. Não deu certo, bola para frente, próxima estratégia, né? Para que a gente consiga aí realmente começar a diferenciar o nosso produto, tá? Eu vou trazer um conteúdo aqui bem rapidinho para vocês, para que a gente não fique sem nada de conteúdo aí no total, mas eu acredito aí que responder essas perguntas, falar de posicionamento, de insegurança, falar da estratégia aí da margem de lucro, já é aí um conhecimento que vocês podem aí já começar a se atentar, buscar aí realmente e ver essa diferenciação que você pode fazer aí no seu negócio, mediante a tudo isso que a gente tem falado aqui hoje. Uma coisa que eu acho que é muito importante dentro do nosso negócio é a gente pensar, como eu falei do Clubhouse, eu quero falar um pouquinho aí da produtividade, né? Eu já falei, mas eu acho que é um tema que a gente precisa estar sempre em constante atualização. Por quê? Para que a gente possa identificar realmente os nossos ladrões de tempo. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, eu estou lá no Clubhouse. E ontem, por alguns momentos, eu entrei e fiquei nas salas de bate-papo lá, escutando as conversas. E em algumas sacadas que eu tive lá dentro, eu parei, eu anotei, mas eu não parei a minha vida por isso. Por quê? Porque ali dentro, por exemplo, pode ser um grande ladrão de tempo, pode ser um grande ladrão de produtividade. E quando eu não sou produtiva, eu acabo aí diminuindo o meu tempo, deixando o meu tempo mais escasso. Por mais que ontem era domingo, era um dia de descanso, eu entrei várias vezes lá no Clubhouse para escutar ali, né, realmente o que esses grandes players aí estavam falando lá dentro, sobre estratégias mesmo. É importante você filtrar e observar realmente que naquele momento que você precisa focar, que isso não seja um ladrão de tempo, que você não fique ali dentro pelo dia inteiro, para que aquilo ali não roube o seu tempo. Eu vi gente comentando aí no Instagram que ficou lá, que teve salas que abriu 8 horas da manhã e era 4 horas da tarde, essa sala ainda estava aberta, né? As pessoas ainda estavam ali dentro conversando aí sobre algum assunto dos mais diversos que tem ali dentro. Então a gente precisa observar o que tem sido os nossos ladrões de tempo dentro da produtividade, né? Às vezes o WhatsApp é um ladrão de tempo para você. Às vezes o Instagram é um ladrão de tempo. Como eu disse para vocês aqui, hoje o meu WhatsApp não tem notificação. Então, se a pessoa ela realmente quer falar comigo, ela me liga. Ou então, nas horas que eu tiro para abrir meu WhatsApp, eu vou falando aí com os clientes, eu falo aí com os familiares que mandam mensagem, com os amigos. E meu esposo já sabe, meus amigos já sabem que eu estou sem notificação e que se for uma coisa urgente, eles vão me ligar. Por quê? Porque é importante que a gente entenda realmente o que tem roubado o seu tempo. E o WhatsApp era um ladrão muito grande de tempo meu. Então, enquanto eu não me educar, porque a gente precisa se educar também. Então, enquanto eu não me educar, enquanto eu realmente aí não começar a entender realmente que o WhatsApp ele não pode roubar o meu tempo, que eu não posso ficar ali dentro daquela rede por muito tempo, respondendo todo mundo a todo momento. No momento que a pessoa me manda mensagem, eu vou correndo ali para responder. Então a gente precisa aí se blindar também, né? A gente precisa ali entender que o nosso produto, que o nosso tempo é precioso e que aquele tempo que a gente está perdendo ali, a gente poderia estar fazendo algo para buscar aí essa diferenciação no nosso negócio. Poderia estar estudando alguma coisa diferente, poderia estar adiantando algum serviço que a gente deixou ali poderia adiantar algum serviço que a gente deixou ali, talvez que está na sua relação de serviços do outro dia. Então a gente precisa aí melhorar cada vez mais o nosso tempo para que a gente seja realmente mais produtiva. Bom dia, Simone!
A Vi tá falando, sinto que eu me perco nas tarefas de casa com as minhas filhas. No final, não crio portfólio. Vi, você vai... Como que eu me organizei aqui para que eu possa ser mais produtiva? Quando os meninos acordam, eles me pedem, eles têm uma demanda muito grande por mim, que é o café da manhã, é dar o bom dia, é organizar essa primeira parte do dia. Então, eu tentei deixar ali um café pronto e não funcionou. Então, o que que eu faço? Eu acordo mais cedo que eles. Então, eu acordo aí por volta de 6 horas da manhã e trabalho até as 8 tranquila. Por quê? Porque eles acordam depois das 8. Então, eu consigo adiantar muita coisa. Eu consigo colocar muita coisa ali já no lugar. Eu consigo ser produtiva. Então, eu tiro todos os meus ladrões de tempo naquele exato momento ali para que eu possa focar no que eu realmente preciso focar. E quando eu faço isso, quando eu acordo um pouco mais cedo para que eu possa ir focar no que é necessário, eu me sinto muito mais produtiva dentro do dia. Então, eu me sinto mais produtiva. Quando eles acordam, eu consigo ali parar, dar uma atenção para eles, para depois eu retomar. Porque se eu não parar para dar essa atenção, ou se eu acordar junto com eles, parece que meu dia fica arrastado. Parece que fica tão difícil ali de mexer com tudo, que a hora que eu vi, já são 11 horas, já é a hora de fazer almoço. E eu não fiz nada no dia. Então, eu me sinto mais produtiva quando eu acordo mais cedo. Quando eu consigo aí realmente trazer essa produtividade para o meu negócio quando eu acordo mais cedo e começo a produzir ali. Então, por mais que eu tenha que parar para fazer o almoço, por mais que eu tenha que parar ali para dar uma atenção para eles, minha filha estuda de manhã, e aí é uma semana na escola, uma semana em casa. Então, essa semana é a semana dela de estar na aula online. Então, a gente acaba se organizando aí melhor quando a gente começa a criar hábitos e rotinas, né? Por exemplo, ontem eu fui dormir porque eu tava fazendo algumas coisas que eu queria adiantar pra semana. Eu fui dormir, era um e pouco da manhã. Era 1 hora, mais ou menos, que eu fui dormir. E hoje eu acordei 6 horas da manhã de novo. Ai, Carol, mas você podia ter dormido um pouquinho mais tarde? Podia. Eu podia ter dormido até 8 horas. Por quê? Porque eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu sou dona do meu próprio negócio, sou eu mesma, Irene. Então, tudo sou eu que faço. Mas eu sei que se eu me desse o luxo de acordar 8 horas... Eu sei que eu não ia produzir o que eu precisava produzir. Na verdade, eu não podia acordar 8 horas, né? Porque eu tinha live 8 horas. Então, quando a gente divide aí nesses blocos... A Pri acabou de falar aqui, ó. Dividir o dia em blocos para conseguir ser produtiva e não ocupada. Exatamente. Então, o que eu faço? Meu primeiro bloco, das 6 às 8, é o meu primeiro bloco de produtividade. Então, eu me sinto produtiva ali naquele momento e consigo aí realmente ser produtiva. Aí, das 8 até umas 10, mais ou menos, eu não me sinto produtiva por conta das crianças, por conta da rotina da casa, porque você vai fazer um café para as crianças, vai fazer alguma coisa da casa, porque trabalhar em casa não é fácil, né, gente? Trabalhar em casa com criança, eu acredito que muitas de vocês aí compartilham dessa mesma situação que eu. Então, eu tenho 2 crianças, eu tenho a Laura fazendo aula de manhã, eu tenho o Lorenzo, que fica aqui de manhã também. Então, não é fácil realmente me dedicar exclusivamente para a empresa. Então, dividir em blocos, né? Então, eu trabalho aí das 10 às 11h30, depois... né? Das 8 até umas 9, até umas 9h30, 10 horas, eu dou um pouco mais de atenção. Das 10, né? Das 10 até umas 11h30 eu consigo aí trabalhar alguma coisa e consigo focar. Aí eu paro, faço o almoço, organizo as crianças. Aí, depois do almoço, lavei as vasilhas, deixei tudo pronto, eu volto pra trabalhar. Aí depois eu paro de novo, ponho o Lourenço pra dormir, porque ele dorme à tarde. E se eu não deitar com ele, ele não dorme. Então, são os benefícios aí, né, do empreendedorismo, de você ser dona do seu próprio negócio, de eu conseguir colocar ele pra dormir à tarde. Então, ele vai dormir, eu vou trabalhar. E aí, quando o meu esposo retorna, aí quando ele acorda, aí eu dou mais uma atenção, faço um lanche, falo pra ele que eu preciso trabalhar, que naquele momento ali eu não posso dar atenção pra ele. Então, ou ele brinca sozinho, ou ele mexe no celular, ou ele mexe na televisão. Infelizmente, não é uma coisa que realmente eu queria, mas é o que eu
o que eu consigo para que eu possa ser produtiva, para que eu possa realmente aí colocar tudo dentro do meu negócio, né? Deixar tudo aí redondinho, conseguir organizar aí minha rotina. E aí, se eu preciso trabalhar até mais tarde, se eu não conseguir alguma demanda, quando meu esposo chega, ele toma conta das crianças e eu consigo focar. E aí, às vezes, eu vou até um pouco mais tarde. Tem dias que eu tenho mentoria, né? Hoje, por exemplo, é um dia desses que às 8 horas eu tenho mentoria. Amanhã a gente vai ter aula de boas-vindas à noite. Então, querendo ou não, a gente trabalha também aí fora do horário para conseguir atender toda a demanda de toda essa necessidade, essa demanda aí que vem realmente do dia a dia, né? Então eu acredito que quando a gente consegue identificar os momentos aí que são mais produtivos dentro do nosso negócio, se permitir parar também, porque não adianta a gente como mãe, a gente não parar aí para poder dar atenção para os filhos, a gente vai se estressar e não vai ser produtiva, a gente vai ser muito mais ocupada, como a própria Pri falou aqui. Então, se a gente não quer ser ocupada, a gente precisa começar a entender a nossa rotina e criar hábitos, né? Então, hoje, um hábito meu eu acordo mais cedo para adiantar algum serviço. Se eu não tenho algum serviço para adiantar, eu estudo naquele momento ali. Então, das 6 às 8 é o meu momento, né? Se eu não tenho algo para adiantar, eu pego alguma coisa que eu preciso estudar, que eu preciso dominar, alguma ferramenta que eu preciso aí praticar para que faça aí realmente sentido no meu negócio, né? E vocês aí, como vocês organizam a rotina? Vocês conseguem aí observar, conseguem olhar aí para o seu negócio, ver aí como fica mais fácil para você, qual é o horário que você é mais produtiva, quando as crianças acordam por aí, você tem ou não essa mesma dificuldade que eu acabei de falar aqui para vocês ficam aí meio que paralisadas, tendo que atender as crianças e com medo de não conseguir aí produzir, como a Vi própria falou aqui, né? Eu vou falando, gente, a boca vai ficando seca, não tem jeito, tem que beber água. Como a própria Vi falou aí, não adianta aí a gente... às vezes a gente se sente improdutiva, né? Ó, as meninas falando que a rotina é parecida. A Simone tá falando, também faço isso, Carol. Se eu não dou conta de tudo, acordo bem cedinho e o dia rende. Gente, pra mim, né? Eu sou uma pessoa do dia, né? Na verdade, eu trabalho até de noite sem sofrer, na verdade. Mas assim, eu me percebo muito mais produtiva quando eu acordo mais cedo. E aí eu consigo fazer o dia e realmente render. A Mali falou, minha rotina é meio parecida com a sua. A Vi acabou de falar aqui, ó, como tô iniciando, tô descobrindo maneiras de fazer. Então, Vi, é importante que a gente observe para nossa rotina. Observe aí os tempos que as crianças te dão mais descanso, né? Para que você seja produtiva naquele momento. Não sei a idade que tem as suas filhas, os seus filhos, mas observe aí o tempo que elas te demandam menos tempo para que você consiga aí aplicar cada vez mais a produtividade, para que você se sinta aí realmente produtiva e não ache que você tá ocupado o tempo inteiro. E é normal, gente, aqui em casa também, aqui no meu trabalho, às vezes eu me sinto só ocupada. Por quê? Porque às vezes eu tô num dia que eu não tô bem, às vezes semana passada, por mais que eu aparecia aqui praticamente todos os dias, teve aí 2, 3 dias que eu tava aí na TPM, então eu tava mais emotiva, tava aí com o curso aberto, né? Tava aí organizando tudo que eu precisava organizar. Então, eu me senti ocupada e não me senti produtiva em alguns dias. E tá tudo certo. A gente não pode se cobrar também. Porque às vezes a gente tem uma cobrança tão excessiva ali que a gente tem que fazer certo. Que o nosso horário é aquele horário. E que se não der certo, não deu certo. E aí a gente sofre, a gente fica ali, né, naquela peleja total. Então a gente precisa aí realmente não se cobrar também os dias que não der certo. Os dias que acontecer a gente precisa não se cobrar dos dias que acontecer de sair da rotina, de sair aí da nossa programação. A Aline falou aqui, trabalho fora, tenho 2 filhos, um adolescente e um de 6 anos. Ainda estou começando, meu marido está surtando.
Gente, é normal os maridos surtar, né? O meu de vez em quando surta aqui também. Por quê? Porque às vezes ele se sente sobrecarregado também, porque ele trabalha o dia inteiro, aí ele vai, a hora que ele chega, as crianças ficam por conta dele. Então ele também quer extravasar. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho mentoria, né? A gente tá aí na reta final da mentoria já. Mas ele gosta de ir pro futebol. Então, o que eu faço? Ou eu me organizo, peço pro meu pai, mas pra minha mãe me ajudar com essa rotina, porque eu tenho que estar aqui, né? Eu tenho que cumprir com meus compromissos. E ele também quer a diversão dele. Ele gosta de jogar futebol na segunda-feira. Então, o que a gente faz? A gente tenta se organizar da melhor forma para que ele não perca também os benefícios dele por conta da minha rotina doida, né? Porque às vezes a gente tem uma rotina doida. E é natural no início a gente ter que se dedicar mais, a gente ter aí realmente que abrir mão de algumas coisas, fazer algumas renúncias, né? Nesse início, para que a gente possa aí fazer o nosso negócio dar certo. E nesse último mês eu renunciei muitas coisas, gente, de verdade. Eu tive muitas renúncias pra conseguir fazer tudo que eu tenho feito até agora. Gente, todo homem é igual mesmo. O meu é a quarta futebol. Exatamente, o meu segunda-feira é futebol e final de semana ele quer pedalar. Então, eu preciso me organizar aí para que ele também tenha o luxo dele, né? E eu também, sempre que eu posso, eu dou uma fugida com alguma amiga, e ele fica com as crianças e tá tudo certo. Então, eu acho que é muito boa essa parceria, né? Eu acho que quando a gente tem aí realmente toda essa parceria, vai fazendo aí a gente conseguir aí romper, porque eu acho que a gente não pode olhar só pra gente, né? A gente tem que olhar pro todo, a gente tem que olhar pros filhos, a gente tem que ter um equilíbrio aí realmente. Ó, não é todos que são iguais. O marido da Pri não joga futebol. O meu joga futebol e gosta de andar de bicicleta. Então, vira e mexe, ele tá aí ou no futebol ou na bicicleta. E se ele não tá jogando, ele tá assistindo também. Ele gosta de assistir o futebol dele, que toda quarta-feira tem. Na verdade, agora não é mais toda quarta, né? Ontem teve futebol, ele assistiu e ele gosta de assistir. Então, a gente, cada um com seus gostos. Eu gosto de assistir série, eu gosto de assistir filme. Eu não assisto televisão, muito pouco eu assisto televisão mesmo. Eu gosto de sentar ali pra assistir uma série, assistir um filme. Ou agora, né, a febre aí do Clubhouse. Ontem eu escutei várias salas aí com isso. O meu gosta de correr, faz isso toda manhã. Olha, ele tem o hábito dele, né? E nem por isso a Pri vai privar ele disso com os compromissos dele. É isso que a gente... É isso que a gente precisa entender, né? Que dentro da nossa rotina, a gente precisa inserir aí também esse equilíbrio de entender o marido, de ter também um momento de descanso pra gente, para que a gente consiga aí realmente deslanchar o nosso negócio. E é importante a pausa, né? Eu até ia encerrar, mas veio uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente falar. É importante a gente ter pausas, a gente ficar aí numa rotina muito punk por muito tempo. A gente acaba aí entrando aí numa... Como que é a palavra que eu quero dizer? A gente acaba entrando aí realmente num ciclo, né? A gente acaba entrando num ciclo e a gente acaba aí, por algum momento, ficando estafada de tanto trabalho. Então, a gente precisa se permitir também descansar. Por mais que, pra mim, o descanso tenha sido raro, mas no sábado à tarde eu deixei de fazer algumas coisas que eu ia fazer pra poder sair com as crianças. Ontem de manhã eu acordei mais cedo, mesmo no domingo, para poder colocar algumas coisas que eu não tinha conseguido fazer no sábado, para que eu pudesse ir almoçar com a minha avó, que ontem foi aniversário dela. E aí a gente ficou lá até umas 2 horas da tarde. Aí eu me permiti dormir ontem à tarde. Ai, gente, foi tão bom. Quanto tempo eu não dormi à tarde. Então eu me permiti dar uma dormidinha pra me poder descansar e acordar com ânimo novo. E aí quando eu acordei, eu ainda fui na casa de uma amiga conversar um pouquinho. E na volta eu terminei de fazer o que eu precisava fazer. Então eu me permiti e tá tudo certo. E ontem era domingo, eu tinha algumas coisas pra fazer. Eu consegui fazer algumas coisas nesse meio tempo aí de trabalho. Mas eu me permiti aí também ter esse descanso. E a gente precisa se permitir sem se culpar. Beleza, gente? Beleza, meninas?
eu acho que era isso. Acho que foi bem produtivo aqui, né? O nosso café com a Carol. Muito obrigada aí pela presença até agora. Muito obrigada aí de verdade. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.